Bom, gente, hoje nós estamos aqui para falar sobre condomínio agrário. Você sabe o que é, como funciona? Se você não sabe, fica tranquilo, que a gente vai falar com alguém que entende muito, faz parte desse projeto. Está aqui com a gente Gilmar Zolim, que vai explicar um pouquinho sobre o livro e sobre, de fato, o que é o condomínio agrário. Primeiro, agradeço muito nesse bate-papo para a gente falar sobre esse assunto tão importante e já começo com uma pergunta. Gilmar, o que é o condomínio agrário? Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Condomínio agrário é um novo modelo de exploração coletiva da atividade rural. Tem base legal no Estatuto da Terra. Por meio de um condomínio agrário, pequenos, médios e grandes produtores rurais podem se unir, deixar de explorar determinada atividade rural de forma individualizada e autônoma e passar a explorar de forma coletiva condominial. Com isso, eles adquirem diversas vantagens. A compra de máquinas, equipamentos, insumos de forma coletiva, possibilita a aquisição de novas tecnologias, de novas formas de produção, enfim. Basicamente, o que interessa no condomínio agrário é uma redução no custo de produção, melhora da competitividade, melhora da lucratividade. Quem pode entrar nesse condomínio agrário? Qual o objetivo dele para o produtor rural? Claro, todos os produtores rurais podem participar de um condomínio agrário. No mínimo 2 produtores rurais, eles podem formar um condomínio agrário e podem, obviamente que o interesse é que se faça um estudo antes e ver a viabilidade de uma determinada atividade que está se desenvolvendo de forma individualizada, se ela passar a desenvolver de forma coletiva, o quanto que ela traz de lucratividade. Com isso, o que nós apresentamos? Nós apresentamos o meio. O condomínio agrário é um meio de se explorar a atividade rural com melhor competência. Seria isso. E como surgiu essa ideia? Então, condomínio agrário, na verdade, do ponto de vista prático, do ponto de vista do fato, ele nasce nas famílias de produtores rurais, né, entidades familiares, que, para não dividir a pouca terra, normalmente famílias europeias, eles começam a produzir de forma coletiva. Os irmãos, os vizinhos. E o que é aquilo? Aquilo é uma sociedade de fato, que eles encontram um meio de tributar nos seus CPFs como se fosse um condomínio. Desenvolvem uma atividade agrícola, no caso, rural, e tem, entre eles, tratores, máquinas, equipamentos em condomínio. Então, é uma sociedade em forma condominial. O legislador atento a isso, e é função do legislativo, da proteção jurídica ao fato jurídico, né, essa necessidade, e eles pegam e fazem o seguinte, criam uma norma. Em 2001, a alteração do artigo 14 do Estatuto da Terra possibilitou aos produtores rurais criar condomínio agrário e passar a produzir, e aí é interessante, Marcela, da porteira para dentro, passar a produzir de forma coletiva. Né? E aí vem todas essas benesses de redução de custos. Então, de 2001 até 2017, mais ou menos, montaram no Brasil centenas de condomínios agrários. A base legal de construção existe? Sim, é o artigo 14 do Estatuto da Terra. E tem um decreto, também decreto 3.993 de 2001, que normatiza o condomínio agrário. No entanto, ninguém conseguiu falar como que desenvolve o condomínio agrário, como que você toca um condomínio agrário, como funciona um condomínio agrário. E as centenas de condomínios agrários que foram montados no Brasil, o que acabou acontecendo? Esses condomínios, eles ficaram praticamente em desuso, porque buscaram no órgão público, como que funciona, o órgão público não conseguiu responder. Aí eu acho que um pouquinho a culpa é da doutrina, que não esclareceu como funciona um condomínio agrário. Nós tivemos que agrupar a produção em Paraíso do Norte, e aí nós tivemos que fazer um estudo muito grande, observamos tudo isso daí, que não tinha nenhum condomínio dos centenas que foram montados, nenhum funcionando, e nós tivemos que nos propor a fazer um estudo. É o que fizemos com a nossa obra, né? Que é o Condomínio Agrário, que é uma coautoria nossa, né? Gilmar Pesolin, que sou eu, Galdino Cardim e Valdecir Mócova. Então, nós, depois de 7 anos de estudos, nós desvendamos a natureza jurídica do condomínio agrário e apresentamos um novo conceito de condomínio agrário. Ou seja, o condomínio agrário, na verdade, não é um condomínio. Por quê? Olha que interessante. Ocorre condomínio quando 2 ou mais pessoas, ao mesmo tempo, adquirem um bem móvel e imóvel. Isso é condomínio. É direito real de copropriedade. Para desenvolver uma atividade rural, eu preciso de uma entidade societária. E o legislador atento a isso. Ele faz o seguinte, no parágrafo 1º do artigo 14 da Terra, diz o seguinte, os produtores rurais
agricultores poderão constituir entidade societária por cotas em forma condominial com a denominação de condomínio. O que é isso? Durante 20 anos, ninguém conseguiu. Por quê? Porque ele pegou uma entidade societária e denomina de condomínio. Ocorre sociedade quando duas ou mais pessoas, por meio de um instrumento, se obrigam, com direitos e obrigações, a desenvolver uma atividade conjuntamente. Isso é sociedade. E aí? Mas a sociedade em forma condominial com a denominação de condomínio. Entendemos nós, depois de todo esse estudo, e de implantarmos esse caso concreto, que trata-se de uma sociedade condominial agrária. Essa é a natureza jurídica do condomínio agrário. O condomínio agrário não é um condomínio. O condomínio agrário é uma sociedade de produtores rurais que desenvolve atividade rural como se uma empresa fosse, mas que tributa como um condomínio. Mês a mês, vai rateando receitas, despesas, custos e investimentos. Então, na obra, nós trouxemos assim, toda a forma de tributação, as responsabilidades, tudo isso daí. E nós passamos por um caso concreto, um caso grande, lá em Paraíso do Norte, onde nós tínhamos lá uma situação que eles tinham uma cooperativa já há mais de 40 anos já, e estava numa situação muito difícil. Interessante, se você me permite, Marcela, o Proálcool, ele financiou, no Paraná, 14 cooperativas, que são assim, uma planta, o Proálcool é de 75, né? E eles financiaram, e no início dos anos 80, a Copicana, aqui em Paraíso do Norte, é uma das líderes, uma das primeiras, mas, conjuntamente com ela, basicamente no noroeste do Paraná e no norte, 14 cooperativas foram montadas. Basicamente, é uma planta industrial de processamento de etanol e centenas de cooperados pequenos, médios e grandes, produzindo para abastecer a indústria. 35 anos se passaram, só 2 sobraram. Olha. E aí sobrou a Copicana, da forma com que foi montada, né? A Copicana em Paraíso do Norte e a Coperval em Jandaia do Sul. Nós fizemos um estudo, o porquê que isso aconteceu. E são interessantes, porque a cooperativa ela traz benefícios econômicos e sociais. E por que essas cooperativas tiveram problema? Basicamente, o problema estava da porteira para dentro. A falta de um modelo de exploração coletiva da atividade rural, com que os produtores pudessem reduzir o custo de produção, fez com que essas cooperativas elas fossem subsidiando isso daí, e nesse subsídio elas foram se endividando. E nas crises foram quebrando. Quando isso chega em Paraíso do Norte, qual que é a situação que nós temos lá? Em 2017, a cooperativa já com dificuldades, 180 cooperados, produzindo cana, cada um por si, auxiliados pela cooperativa, né? E nesse auxílio que a cooperativa vem fazendo para eles, eles vão conseguindo, mas chega num momento que eles vão perdendo escala de produção de tal forma que vão tendo dificuldade, a cooperativa endividadas, e fizemos um estudo. São 180 cooperados, 50 mil hectares de cana, esses cooperados são pequenos, médios e grandes, e para explorar toda essa 50 mil hectares de cana, somando 600 e poucas propriedades, eles tinham 200 tratores. E aí a própria cooperativa faz o estudo, e aí é do nosso presidente, é do Germano Sordi, um estudo muito bem feito, com um engenheiro muito capacitado, que nós temos lá, que é o Denis Palangana. Eles fazem um estudo e dizem o seguinte: olha, se nós agruparmos a produção, precisa só de 65 tratores. Mas aonde nós estamos comprando óleo diesel? Estamos comprando óleo diesel nos postos de gasolina, cada um do jeito que consegue. Não, mas quanto nós gastamos por dia? 50 mil litros. Não, mas nós podemos comprar direto da Petrobras. E aí, todos os insumos passam a ser de forma coletiva se nós montarmos o condomínio agrário. Aí vem para nós criar um meio, porque a Associação de Produtores Rurais poderia ter montado? Pode, mas você não pode, ela não tem finalidade lucrativa, você não pode distribuir o lucro. Não, vamos montar uma limitada, engessado, contrato social, se um não assinar, para tudo. SA é complexa. Veja que não tem um modelo adequado. Eu lembro que na época falou, não, a cooperativa faz tudo. A cooperativa pode fazer tudo? A cooperativa pode ir produzir a porteira para dentro? Pode, tranquilamente. Só que ela não pode distribuir, porque é dela. A cooperativa, Marcela, ela é um instrumento de agregação de valor do produto do seu cooperado, por meio de uma prestação de serviço, seja de armazenamento, de beneficiamento. Enfim, ela vai fazer com que agregue um valor ao produto do seu cooperado. Se ela for da porteira para dentro, é dela, ela não pode distribuir. Então, não tinha uma forma adequada de exploração coletiva da atividade rural. O condomínio agrário se encaixava perfeito. E daí? Mas como que eu monto um condomínio agrário?
Bom, esse foi o nosso grande desafio. Esse é o nosso estudo. Eu tenho uma tese de doutorado na Universidade Nacional Mar del Plata, na Argentina, que é condomínio agrário brasileiro como proposta de sociedade condominial agrária para a Latinoamérica. Nós estudamos todos os modelos de todos os países da América Latina continental, né? São 16 países, e nenhum tem um modelo de exploração coletiva da atividade rural. Por quê? Sabe por quê? Porque o direito esqueceu o agro, porque não era agro. Se você pegar a pessoa, você é uma pessoa muito nova, mas se você pegar pessoas mais de idade, era coisa de caipira, Jeca Tatu, né? Do Monteiro Lobato, enfim, e tantos outros aí, que era uma coisa muito caricata. O agro ele ganhou um boom dos tempos para cá, mas o direito não conseguiu ainda, não tinha conseguido criar esse modelo. Coube a nós desvendar a natureza jurídica, entender que isso é uma sociedade de produtores rurais, que tributa de forma condominial como a lei manda, e a denominação de condomínio, no nosso entendimento, errou o legislador. O condomínio agrário não é um condomínio. O costume justifica-se pelo costume, mas não é um condomínio propriamente dito. E isso daí, e agora, fazer o quê? Olha, isso aí, que nós entendemos e trazemos na obra, o fato do legislador ter colocado o nome de condomínio, aplica-se o princípio da irrelevância do nome iuris. As coisas são como são e não como as pessoas denominam. Não é o fato de denominar algo como condomínio que muda a sua essência, porque a essência é entidade societária por cotas em forma condominial com a denominação de condomínio. A entidade societária por cotas é uma sociedade, na sua essência. O nome iuris, o nome jurídico, não muda a essência que é de sociedade. E é isso que faltava, porque a Receita Federal tinha uma dificuldade muito grande. Ora, para que eu dou um CNPJ para um condomínio, se o condomínio é direito real de copropriedade? Se eu e você comprarmos um carro, nós somos sócios? Não, nós somos condôminos. Para que eu e você sejamos sócios, nós temos que estabelecer, por meio de um instrumento, criar um modelo com direitos e obrigações para que nós dois desenvolvamos juntos uma atividade ilícita. Isso é sociedade. Então, a falta de entendimento que o condomínio é uma sociedade e não um condomínio em si, fez com que 20 anos o condomínio não fosse compreendido. E é isso que a nossa obra traz aí, graças a Deus, está sendo muito bem aceita, e é isso que nos deixa muito felizes, né? E é um assunto que está ganhando cada vez mais relevância em relação à situação atual que o agro vive no nosso país, acho que no mundo todo. Esse formato de condomínio agrário é uma porta e tanto, a porta da esperança para muitos produtores? Eu diria para você, e às vezes a gente fala assim, as pessoas ficam, mas será? Eu digo para você que nós estamos diante de uma nova revolução agrícola. Né? Se você pegar de 12 mil anos para cá, a primeira revolução agrícola, se podemos dar uma repassadinha nelas, que é a Revolução Neolítica, que ocorre há 12 mil anos, quando as sociedades caçadoras-coletoras passam a ser sociedades agrícolas. Nasce a agricultura. Né? Essa é interessante, 12 mil anos atrás. Depois dá um salto, vai junto, paralela à Revolução Industrial, né? 1720, vem a segunda Revolução Agrícola, que é a hora que a mão de obra, braçal e tração animal é substituída pela máquina. Né? E aí começa essa segunda Revolução Agrícola. A terceira, que eu vejo que, apesar de ter o nome de Revolução Verde, que é a terceira Revolução Agrícola, 1943, que é com base no trabalho do norte-americano, do Ernest Borlaug, que ele introduz, nessa revolução, na terceira, ele introduz o agrotóxico. Né? Ele introduz as sementes geneticamente modificadas, e aí começa, lógico, possibilita o desbravamento do Centro-Oeste, mas eu acho que talvez a que mais impactou nossas vidas. A quarta, em 1980, digital, o drone, a chegada do drone, isso, aquilo. Hoje nós vivemos uma que é quase que apavorante, que é a biotecnológica. Né? Todas essas revoluções, elas são muito técnicas, mas hoje eu tenho a percepção de que nós estamos diante de um início de uma nova revolução agrícola. Não tecnológica, biotecnológica, mas na forma de se explorar a atividade rural. Não mais de forma individualizada e autônoma, fora de escala de produção, porque todas essas revoluções agrícolas, elas trazem novas tecnologias que são fundamentais e importantíssimas para reduzir o custo de produção. Mas elas têm um problema. O alto custo de implantação dessas novas tecnologias faz com que pequenos e médios produtores rurais sejam excluídos do processo produtivo. E isso não é bom.
porque isso aumenta o latifúndio, porque isso aumenta a concentração de renda, porque isso aumenta o crescimento desordenado das grandes cidades, e isso faz com que crie uma situação de certa preocupação. Então, nesse sentido, o condomínio agrário é um modelo de exploração que nós possibilita um novo recomeço para, principalmente, é bom para o pequeno, para o médio e para o grande, mas principalmente para o pequeno e médio produtor, que perderam escala. E agora é uma forma de entrar no cenário em conjunto, né? É com competitividade, né? É você, em vez de buscar no governo e pedir para os governadores, para os governantes que dê subsídios, não precisa nada disso, é só criar modelo. Nós conseguimos toda a competitividade por meio da escala de produção. Nós vamos aumentar a escala de produção. Então, na verdade, entre aspas, eu consigo construir um grande produtor unindo pequenos, médios e grandes de forma coletiva condominial. E, com isso, a gente consegue redução de produção em escala, redução de custo, competitividade e lucratividade. Vamos falar um pouquinho sobre os condomínios agrários que já estão em funcionamento aqui no nosso estado, os que são já exemplos que estão funcionando. Certo. Começou tudo em Paraíso do Norte. Paraíso do Norte, começa tudo em Paraíso do Norte. A base legal dos condomínios que foram montados antes de Paraíso do Norte, acho que tem um divisor de águas aí que a gente traz, que são os condomínios que ficaram parados, então, né, com certas dificuldades, ou ancorados numa cooperativa, numa associação, dessa forma. Da forma correta, nós temos hoje funcionando plenamente, passado pelo crivo da Receita Federal, do Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, compreendendo tudo, nós temos o condomínio Agrocana hoje, em Paraíso do Norte. Ele, inclusive, num Globo Repórter que saiu aí, ele até o repórter faz o comentário, né, um dos poucos que estão funcionando dentro da legalidade. Nós temos uma empresa chamada Condoagro, que é especialista, é minha e do Valdecir, que é a única empresa que concomitantemente presta assessoria jurídica contábil para condomínio agrário, cooperativa agropecuária e consórcio de empregadores rurais, né, que são 3 entidades diferentes, mas que trabalham praticamente integrados. Nós estamos atendendo muitas pessoas agora com interesse de voltar a ter escala de produção, de voltar a desenvolver alguma atividade, né? Porque não é que o produtor precise, de certa forma, Marcela, ele precise deixar todas as atividades passar em condomínio. Não, determinada atividade. Vamos pensar aqui em Paranavaí, região de Mandioca, né? Imagine você, um produtor tem 10 hectares, ou tem 20, ou tem 5, e vamos dizer que a viabilidade correta seria 500 hectares de mandioca. Então, você une diversos produtores, 20, 30, 40, 50 produtores, e eles passam a fazer um formato disso daí, dentro do tamanho ideal, dentro da necessidade ideal e dentro da competitividade ideal, e desenvolve aquela atividade, você desenvolve de forma coletiva condominial. E o interessante é que a tributação, depois já aprovado pela Receita, a tributação ela ocorre na pessoa física, junto com as outras atividades. Então, eu não crio uma empresa, não é uma pessoa jurídica. Isso que é o grande up do negócio, porque às vezes você cria uma empresa, você vai para outro negócio, você tira o produtor rural, a condição de produtor rural dele, de seguridade especial. Não, ele mantém sendo produtor rural. Paraíso do Norte, cada um tem suas atividades, laranja, boi, soja, milho, mas a atividade de cana-de-açúcar foi passada toda ao condomínio, que, sinceramente, tem desenvolvido a atividade com muita competência. E os resultados são fantásticos. A cooperativa vive o melhor ano da vida dela hoje. Isso que é legal, né? Depois de 5 anos de muita luta, muito trabalho, eu diria que, resumindo, os condôminos de Paraíso do Norte estão mais felizes. E isso que é bacana, né? Escutar essas histórias, né? Entender. Agora vamos fazer o seguinte. O produtor rural está assistindo agora, entendendo o que é o condomínio agrário. As perguntas que ele deve se fazer para pensar assim: preciso entrar em um condomínio agrário para melhorar a minha produção. As principais perguntas que eles devem se fazer para pensar num condomínio agrário. Legal. E às vezes as pessoas, falando de condomínio, as pessoas me questionam, né? Olha, mas Gilmar, você não é fácil chegar e convencer o produtor rural a deixar de produzir dentro de um histórico que ele tem, né? Com a família e agrupar essa produção. Tá? Não, mas não é isso. Veja bem você. A gente não tem nem essa intenção de convencer alguém. O convencimento, muitas vezes, Marcela, ele ocorre pela necessidade, né? Então, se a pessoa vê que produzindo de forma individualizada está muito bem, por que mudar? Não. Mas se ele vê que
está tendo alguma dificuldade, está tendo um custo de produção elevado, ele deve, a primeira coisa, fazer um estudo de viabilidade. Ora, se eu montar um condomínio agrário, eu vou ter o quê de lucratividade, de melhores ganhos? Eu vou ter isso. Nós apresentamos o meio. O que não tinha era um meio. Nós apresentamos o meio. Nós apresentamos a forma de constituição, atuação e funcionamento do condomínio agrário dentro dos parâmetros da Receita Federal do Brasil. Não é dentro de jeitinho. Às vezes as pessoas perguntam qual que é a redução de tributos do condomínio agrário? Nenhuma. Não precisa reduzir tributos. O produtor rural está bom o tributo que ele paga ali, está tudo certo, está tudo certo. O que nós fizemos já e ganhamos por unanimidade no TRF4 em Porto Alegre, começou a ação aqui, é que nós pedimos no condomínio Agrocana que ele pague o mesmo tributo do produtor rural. Porque o caput do artigo 14 do Estatuto da Terra fala assim que o poder público deverá facilitar e prestigiar a criação e a expansão dos condomínios agrários. Aí nós montamos lá e havia um entendimento que tinha que pagar mais tributo. Eu falei, não, mas se o poder público deve facilitar e prestigiar, não tem como tributar mais. Porque é uma possibilidade de agrupar produtores rurais e manter na atividade, desenvolvendo a mesma atividade de forma coletiva, sim, mas com competitividade e manter, vamos dizer assim, dentro dos parâmetros de competência, né? Seria mais ou menos isso. Vamos lá, então. Conversou, viu que a ideia é legal, juntou ali os donos de propriedade. Primeiro passo para constituir o condomínio agrário? Então, Marcela, o primeiro passo, na verdade, é fazer com que, primeiro, o estudo de viabilidade, esse é o primeiro passo, se mostrou viável, nós apresentamos o meio, que é o condomínio agrário. Decidido montar o condomínio agrário, o segundo passo seria, no caso, reunir o pessoal, eleger um coordenador, né, lavrar uma ata, eleger um coordenador que vai tomar todas as providências necessárias para que seja montado, constituído por meio de uma Assembleia Geral. Então, feita a Assembleia Geral, né, lavra-se a ata, faz-se o estatuto, aprova-se tudo, leva a registro no órgão competente, que pode ser a Junta Comercial do Paraná, se o condomínio for praticar atos de comércio, hoje modernamente atos de empresa, mas normalmente não tem essa necessidade. Normalmente faz o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas. Diante do registro, aí você vai à Receita Federal do Brasil, requer um CNPJ, um direito claro e cristalino, a Receita vai dar um CNPJ e você concentra todos os atos negociais nesse CNPJ. O condomínio tem uma diretoria, tem um conselho fiscal, ele toca como se uma empresa fosse. A forma de tributar, que é condominial, tributa na pessoa física. Então, é muito adequado em razão disso. Bom, vamos falar de Brasil, de agronegócio. O Brasil é conhecido como um celeiro do mundo, né? A produção é gigantesca e a gente sabe que poderia ser muito maior ainda se juntasse esses pequenos produtores. Conhecendo todos os pingos, pontos e vírgulas do condomínio agrário, o condomínio agrário conseguiria potencializar ainda mais a produção brasileira? Olha que interessante. Eu estive com o ex-ministro Roberto Rodrigues, meu querido professor da USP, de MBA de cooperativismo. Eu estive também no mesmo dia estava o José Luiz Tejon, e nós estávamos conversando. E na palestra o Rodrigues colocava, que são dados do IBGE, mas existem 5 milhões de produtores rurais no Brasil. Desses, 4 milhões estão abaixo da competitividade. E o professor Roberto Rodrigues colocava que o cooperativismo tem que criar mecanismos, e o José Luiz Tejon no mesmo sentido, criar mecanismo para devolver a competitividade a esses 4 milhões de produtores rurais. As cooperativas agropecuárias, apesar de brilhantes, por atuarem da porteira para fora como prestadores de serviço, elas têm dificuldade de resolver problemas que ocorrem da porteira para dentro. Então, nesse sentido, nós entendemos que o condomínio agrário ele vem realmente para possibilitar, de fato, devolver a competitividade para esses produtores. Porque eles se unem, eles ganham força, eles produzem, eles conseguem ter escala, eles reduzem custos, ele aumenta a competitividade, logo a lucratividade. Eu acho que é o instrumento ideal para isso. No entanto,
as dificuldades de conhecer. Nós estamos aí saindo agora, mostrando com todas as dificuldades, usando Instagram, alguma coisa assim, né? Esses momentos que são fantásticos que estamos vivendo aqui agora, são momentos que eu acho que são muito importantes para fazer com que o condomínio agrário seja conhecido. O direito, quando quis um modelo, e é função do direito criar modelos de entidade societária para que pessoas somem esforço, capital, compartilhem conhecimentos e desenvolvam atividades lícitas. Quando quis um modelo menor para atender empresários, e o direito se preocupa mais com isso, ele criou a limitada e foi buscar o modelo na Alemanha. Quando quis um empreendimento maior, ele pega a SA, que vem da Europa, mas que vem das corporações de ofícios, né? Quando ele quer um modelo para agregar valor ao produto do produtor rural, ele busca em Rochdale, na Inglaterra, o cooperativismo. Eu sou apaixonado por cooperativismo, é bacana. E o cooperativismo faz isso brilhantemente, mas é o que eu falo da porteira para fora. Faltou para o direito, não criou, né? Teve essa dificuldade de criar um modelo adequado para agrupar produtores rurais da porteira para dentro. É isso que falta. E isso o Paraíso do Norte apresenta, a nossa obra apresenta. Eu tenho assim, plena convicção, sabe? Por isso que nós mudamos as vidas aí, né? E eu me debrucei muito, são 7 anos de trabalho, porque a gente tinha noção da importância, da relevância econômica e social do condomínio agrário. É isso aí. E agora vamos falar um pouquinho de Mercosul também, né? A gente fala de Brasil, não tem como tirar Mercosul. É uma ideia que não vale só para o Brasil. Abraçando toda a América do Sul também, o condomínio agrário, ele pode se instalar perfeitamente? Perfeitamente. Então, eu tenho uma tese de doutorado na Universidade Nacional Mar del Plata, Argentina, cujo título é Condomínio Agrário Brasileiro como proposta de sociedade condomínio agrária para a Latinoamérica. Nós estudamos todos os modelos associativos, consorciais, condominiais, societários de todos os países da América Latina, e aí eu peguei a América Latina continental, são 16 países, e nenhum deles tem um modelo de exploração coletiva da porteira para dentro. O que se assemelha mais à Colômbia, a Colômbia tem uma sociedade agrária de transformação, mas ela, na verdade, ela fica fazendo um papel da porteira para fora, que a cooperativa, já por ser muito grande, já não consegue fazer. Então, é a que mais se assemelha, a gente traz isso na tese também, mas nenhum desses países tem. Eu não tenho, dos estudos que eu fiz, em algumas legislações aí, espanhola, italiana, nós até agora não vimos nada parecido. Esse é genuinamente brasileiro. Nasce no Brasil, em 2001, pela alteração do Estatuto da Terra, uma pena que demorou quase 20 anos, para que as pessoas assim compreendessem, né? Precisava fazer um mergulho. Por que nós fizemos, Marcela? Porque nós tínhamos a principal alavanca do mundo, a necessidade. Nós iríamos lá, enquanto cooperativa, enquanto produtores, no mesmo caminho das outras 12 que quebraram, nós iríamos quebrar. Então, foi um meio que nós encontramos para sobreviver. Mas, diante da relevância de tudo, nós entendemos que valeria e valeu o mergulho em tudo isso. Bom, a gente está falando para o Brasil, mas estamos falando tudo para toda a América Latina. Vamos falar um pouquinho espanhol, então, também, para espalhar um pouquinho mais essa conversa? Hablamos mucho em português. Agora hablamos em espanhol, castelhano. Vou arranhar um pouquinho. Por favor, eu também. Vamos falar entonces. Sí, por favor. Estamos hablando de Brasil. Brasil es el héroe del mundo, pero toda América Latina tiene también las condiciones de un condominio agrario. Hablamos para nuestros vecinos de Brasil cómo el condominio agrario puede ayudar en la producción. Creo que la misma cosa que en Brasil, la modelo de producción y explotación de la actividad rural de Brasil es muy parecido en toda la América Latina. América Latina española fue muy fragmentada en esos países y tiene las dificultades todas las otras que nosotros tenemos acá. En nuestro estudio por todos los países de Latinoamérica, demostró que los productores, creo que con más dificultad até que de Brasil, con la cuestión económica, necesitan también de agrupar la explotación rural y desenvolverla de forma colectiva condominial. Eso creo que la aceptación de la Universidad Nacional Mar del Plata, de los maestros, está siendo fantástica, porque hay una necesidad de todos los países latinoamericanos de volver la competitividad.
Creo que es eso más o menos. Tenemos el clima, el tiempo, Sí, la tierra. la tierra, todo. Pero lo que falta es interesante, que hay las técnicas, hay las nuevas tecnologías. O que falta? Un modelo adecuado de explotación de la actividad rural. Esto, condomínio agrário, ¿qué es que es? Ahí está el modelo. Creo que sí. Siguiendo en español, habla un poquito sobre el Condoagro. ¿Atende Brasil? ¿Atende sí, sí. América Latina? Todo. Brasil y América Latina. La Condoagro es una empresa especializada, la única especializada en condomínio agrário, consorcio de empregadores rurales y cooperativas agropecuarias. Es mía, él es mi socio, Valdecir Mócova, y nosotros estamos entonces ya atendiendo varias demandas, varios productores que quieren, en primer momento, saber cómo funciona un condomínio agrário, cómo es un condomínio agrário, mas también ya estamos iniciando las contrataciones de prestações de serviços, né? Es esto. Aí está. Voltando para o português agora. Vamos falar agora do Condoagro Brasil, né? Certo. O interesse. Fala um pouquinho sobre a empresa, né? Apresentando quem pode procurar o serviço também, como é que faz? Então, a Condoagro é uma empresa que nós criamos por ver a necessidade que tinha justamente de levar esse novo conceito de condomínio agrário, e aí eu convidei o Valdecir, o Galdino preferiu não participar, ele tem outros projetos. Nós montamos a Condoagro, tem sede em Maringá. O Valdecir tem outra empresa que é dele também, que é a Agridata, mas o Valdecir é um especialista, um dos excelentes especialistas em contabilidade rural. E aí veio, então, porque quando nós começamos a escrever o livro, nós escrevemos o livro, começou eu e o Dirceu Galdino, né? O Galdino Cardim. E aí houve a necessidade de trazer, porque não adianta, Marcela, funciona brilhantemente do ponto de vista jurídico, mas não funciona do ponto de vista contábil. Aí vem o Valdecir, dá uma contribuição muito boa, e aí nós vimos essa necessidade de alguém tem que falar como é que funciona, alguém tem que falar o que é um condomínio agrário, e aí nós temos, então, essa empresa e estamos à disposição, www.condoagro.com.br. Acho que pode falar aqui, né? Sim. Quem interessou, quer um livro desse, Condomínio Agrário, onde encontrar? www.condoagro.com.br. Nós mesmos estamos vendendo o livro, nós que comercializamos a obra. Recado para o produtor rural. Recado para o produtor rural é que o produtor rural deve avaliar as suas atividades, que ele faz normalmente de forma individualizada e autônoma, ver se ele está dentro da competitividade, da lucratividade satisfatória, ele não tem que mexer, tem que continuar fazendo o que ele sabe fazer. Mas aqueles produtores rurais que começam a perder escala de produção, que começam a ter os seus custos elevados, que começam a ter dificuldades e endividamento antes disso, deve sentar, fazer uma análise das suas atividades, se realmente suas atividades estão tudo certo ou não, do ponto de vista econômico, e, se não, uma das opções, nós entendemos a melhor, se você quer continuar desenvolvendo aquela atividade, é o agrupamento. Porque no agrupamento vem a escala, vem o capital, vem o conhecimento, o compartilhamento de tudo isso, vem a produção em escala, vem a redução de custos, vem competitividade, vem lucratividade, vem felicidade acima de tudo. O que eu vejo é assim, da mesma forma que nasce o cooperativismo na Inglaterra, o condomínio agrário ele vem como uma forma... as pessoas não vão montar condomínio agrário pelo bel prazer de montar, as pessoas vão montar condomínio agrário por necessidade. Né? É da necessidade de se buscar a competitividade que deve se levar alguém a montar um condomínio agrário. Veja, interessante é isso em Rockdale, 1844. Plena Revolução Industrial, a substituição abrupta do homem pela máquina fez com que as pessoas caíssem em situação de miséria. Né? E, então, 28 tecelões desempregados montam uma pequena modelo de sociedade adequado para a época, para montar um armazém cooperativo para conseguir comprar a preços módicos farinha de trigo, azeite, manteiga, açúcar, mel, dentre outras coisas. Uma situação de adequação tão perfeita que nasce ali o cooperativismo, se espalha pelo mundo de uma forma brilhante como está. O que foi? Por que nasce o cooperativismo lá? Por causa da necessidade até de sobrevivência, né?
E o condomínio agrário não é diferente. É uma questão de necessidade. As pessoas falam assim, mas e daí? Não, é que muitas pessoas que estavam dentro do êxodo rural, que saíram daqui, que foram buscar, que foram para as grandes cidades, essas pessoas, se existisse um condomínio agrário nos anos 70, com certeza o êxodo rural teria dado uma diminuída. Porque o que faltava era o meio. E essa é a função nossa. Falando com o José Luiz Tejon, ele fala o seguinte, ele falou, e é interessante, nós não podemos esperar dos governantes todas essas mudanças, não, porque, às vezes, a dificuldade de entender. Esse dia eu estive na UEM, o professor Alessio Cardoso, e ele colocou que é uma sumidade na área de condomínio, inclusive. Eu estive lá, levei um livro para ele, e ele colocou de uma forma assim, bem interessante. Ele falou, não, mas a universidade, às vezes, tem uma dificuldade de entender o fato concreto. É que nós buscamos um pouco do conhecimento acadêmico e levamos para dentro do chão de fábrica lá, né? Para entender tudo isso daí e para desenvolver esse novo modelo de exploração coletiva da atividade rural, que é o condomínio agrário. Muita gente tem medo de perder a terra, que é da família, que é do pai, do avô, mas não sabe como fazer aquela pequena propriedade produzir. Talvez de pequenas em pequenas se forma uma grande produção e salva aquela terra. Perfeito, mas o que é interessante? E aí é muito importante esclarecer isso. Quando você participa de um condomínio agrário, quem pode participar? Qualquer produtor rural, inclusive o que não tem terra. Porque desenvolver uma atividade rural, você não necessariamente tem que ter terra. Você pode usar 2 contratos fantásticos, que é o contrato de arrendamento rural e parceria rural, né? Quando você participa de um condomínio agrário, você não necessariamente você transfere ao condomínio agrário a propriedade. A propriedade continua sua. Cada um com a sua propriedade. É a exploração coletiva dessas propriedades que nós vamos fazer de forma conjunta. Você continua com a sua terra. Você tem um ganho lá porque você está colocando a sua terra à disposição. Isso é um ganho seu, porque como dona da terra. Mas, além disso, você tem um ganho como para a exploração de tudo isso daí. Então, lá em Paraíso do Norte, cada um continua com suas terras. Aquela exploração que a terra era dele e que ele plantava cana, agora todos plantam em tudo. E dilui muito o custo. Porque os riscos do negócio, né? Queimou uma fazenda de cana, o cara ia perder 100% da produção dele. Não, hoje é uma fazenda no meio de todas aí. Então, há uma diluição nesse sentido também. E eu acho que o condomínio, o que é bacana, Marcela, é que o condomínio, eu gosto de ver ele num ganho econômico-social sobre 3 aspectos. O produtor rural, né? Ele volta a ter competitividade, volta a ter escala de produção, volta a ter redução de custos, volta a ganhar mais pelo produto. O empregado, ele tem toda essa situação que eu coloquei para você, que é o fato dele ter mais treinamento, o fato dele ter maior segurança, melhores salários. Então, nesse ponto ganha. E a comunidade ganha por tudo isso que eu falei, que evita o latifúndio, a concentração de rendas, o crescimento desordenado das grandes cidades, enfim, a possibilidade real de alimentação mais barata para a população. O condomínio deixa todo mundo mais feliz. Bom, dentro de um condomínio agrário, as decisões das técnicas a serem usadas, os produtos a serem usados, como funcionam essas escolhas? Então, Marcela, todas essas decisões são tomadas pela diretoria do condomínio. A diretoria do condomínio agrário tem uma diretoria que faz uma assembleia, faz o planejamento de tudo isso daí e vai desenvolver a atividade durante o ano. Essa diretoria normalmente contrata bons profissionais, tem condição de contratar melhores profissionais, e esses profissionais vão tomar, e vai ser cobrado deles o resultado, né? Então, além disso, tem um conselho fiscal que fiscaliza tudo isso daí, e quais técnicas de produção usada, qual a melhor tecnologia, é uma decisão muito técnica, né? E essa decisão técnica é tomada e depois tem uma assembleia ao final do ano, que é uma assembleia de prestação de contas, que vai mostrar resultados, e aí tem toda essa situação aí que é a busca pelo melhor de todos, né? Mais ou menos isso que funciona. O condomínio entende, repassa os seus funcionários, contrata mão de obra, né, qualificada, para que eles tomem essa decisão das melhores técnicas, porque vai ter um resultado que vai ser apresentado na Assembleia Geral e que vai ser cobrado. Então,
os técnicos, a diretoria contrata técnicos, os técnicos tomam as melhores decisões e escolhem as melhores técnicas de produção, as melhores tecnologias disponíveis. Bom, a gente falando sobre essa união desses produtores no condomínio agrário, quando a gente fala em redução de custos, principalmente os maquinários, que são os mais caros, né? Nesse trabalho, o número de maquinários eles diminui e, com isso, alguns produtores pequenos têm acesso a esses maquinários mais tecnológicos. Como é que funciona? Perfeitamente. De todas essas revoluções agrícolas que possibilitam cada dia mais novas tecnologias, novas técnicas de produção, novas máquinas sofisticadas e caras, né? E esse custo de todas essas tecnologias, eles acabam excluindo os pequenos e médios produtores rurais. Por meio do condomínio agrário, eles conseguem, sim, de forma agrupada, adquirir essas novas tecnologias, adquirir novas máquinas sofisticadas e conseguem, com isso, ter a competitividade profissional, proporcional de um grande produtor rural. Então, seria mais ou menos isso. Eu acho que o acesso dele somente é possível por meio do condomínio. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar aqui uma fazenda de médio porte. Junto com 3 de pequeno porte, acaba criando uma área grande, né? Uma área grande. Uma área grande. Então, vamos colocar uma colheitadeira, que hoje custa mais de R$ 1 milhão. Com uma colheitadeira, todas essas propriedades elas seriam beneficiadas com um único maquinário? Perfeitamente. Há uma redução de máquinas. Eu pego o caso nosso lá da Agrocana. A Agrocana tinha uma dificuldade muito grande porque tinha que parar de queimar a cana e parou de queimar. Mas para parar de queimar a cana e manter cana para a indústria, precisaria colher à noite. Mas você, para colher à noite, é um desafio, porque você não enxerga bem as ruas de cana. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que colocar piloto automático nas máquinas, plantar por GPS e colher automaticamente. Isso não era possível antes do condomínio. Montou o condomínio, conseguiu fazer todo esse investimento, do menor produtor ao maior, proporcionalmente todos acabam se beneficiando com isso. Então, essas novas tecnologias, elas chegam perfeitamente ao pequeno produtor e faz com que ele se beneficie disso por meio do condomínio. Impossível. Tem uma música que fala: a minha colheitadeira vale mais que sua Porsche. Não tem? Essa música, ela retrata para mim algo assim, cara, excluir o pequeno produtor do processo produtivo. O pequeno produtor não vai conseguir comprar uma colheitadeira, um trator de 5 milhões. Ele está excluído. E ele consegue fazer isso com a maior tranquilidade, com competitividade, por meio do condomínio agrário. Então, o condomínio é um meio que proporciona essa continuidade do pequeno, não com subsídio governamental, nada disso, com eficiência. E acho que essa é a palavra. Diminuindo, então, o número de maquinários trabalhando na terra, também entra a área da sustentabilidade. Diminui também. Perfeitamente. Nós temos um trabalho junto ao Ministério Público de Paranavaí, nosso lá com o Condomínio Agrocana, que é um projeto de convivência pacífica entre os plantadores de cana, o condomínio, né, e os criadores de abelha. Temos todo um projeto desenvolvido aonde você consegue fazer com que... Mas aí precisava o quê? Precisava contratar um trabalho, contratar profissional, o condomínio foi lá, contratou, então os produtores de abelha são avisados. Eles fecham a caixinha de abelha. Veio a maior autoridade de abelha, nós contratamos, do Brasil, o professor Malaspinas, e ele vem e diz o seguinte: não, pode fechar, fecha 3 horas, espera, do outro dia abre, faz todo um trabalho fantástico nesse sentido. E por que o condomínio agrário? Porque o condomínio tem condições financeiras de investir nisso daí, investir. O meio ambiente ganha. O condomínio ele contribui significativamente para que nós tenhamos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem sombra de dúvidas. Estou aqui, 7 anos de trabalho, 343 páginas, mas entre essas páginas todas, eu te pergunto, tem uma parte aí que é a menina dos seus olhos, assim, que dentro de todas essas páginas é o coração desse livro? Tem sim. E nós escrevemos, acho que em 15 minutos, e é o xodó do livro, porque nós somos muito conscientes, eu falo por mim, né? Um advogado do interior, que de repente apresenta um novo modelo de sociedade que o direito brasileiro ainda não apresentou, né? Como eu te falei, a limitada é alemã, a SA vem das corporações de ofício europeia, o cooperativismo, a sociedade cooperativa é inglesa, então a gente tem sim todo um cuidado e toda uma humildade de apresentar isso daí, para não querer achar que está falando até demais, por uma questão de necessidade. Então, nota dos autores.
Nesta obra, os autores não têm a pretensão de exaurir a discussão sobre o novo modelo de sociedade de uso exclusivo da atividade rural, sociedade condominial agrária. Mesmo porque, em razão do ineditismo desse livro, sob vários aspectos, e da carência de obras jurídicas a respeito desse inusitado modelo de sociedade agrária e das suas características peculiares, possivelmente alguns entendimentos poderão evoluir com maior aprofundamento do assunto, dos estudos, perdão. Nesse sentido, não esperamos que esta obra encerre a discussão sobre a temática apresentada, mas que marque o início do aprimoramento em estudos, pesquisas e normatização infralegal sobre a forma de constituição, atuação e funcionamento jurídico-contábil dos condomínios agrários. Essa aqui é a parte que mais me cativa, essa parte que mais valeu a pena escrever, com o pé no chão, mas com a consciência que nós estamos apresentando uma obra inédita e bastante inovadora. E que todos nós, todos os produtores rurais do Brasil, sejam mais felizes com a nossa obra. É isso que nós esperamos. Tá? Bom, claro que muitas perguntas ainda existem, né? Para a gente falar sobre o livro, sobre a obra, sobre condomínio agrário, iria aqui muito tempo. Para quem quer saber mais, tem interesse no livro, quer saber sobre a Condoagro, quer entrar em contato também, passa as informações para a gente. Claro, a nossa obra ela pode ser adquirida no site www.condoagro.com.br. E para aqueles que queiram saber mais sobre condomínio agrário, me siga no Instagram, @GilmarPesolin.